Saudações aos amigos, acompanho aqui em mais um episódio do Funardcast. Eu sei que você não pediu por mais uma temporada, mas vai ter sim, bebê. Chegou a 4ª temporada. Obviamente, esse é meu primeiro episódio. O outro episódio, vocês estiveram aqui com o feio, né? Com o horroroso do Robson. Né? Agora vem essa pessoa aqui, a beleza, essa circunferência, essa seduzência toda para poder apresentar, porque hoje é o episódio mais barata voa que vocês vão ver. Afinal de contas, os anos 80, reza a lenda, que foi os anos, a temporada mais louca da música brasileira. Vários sucessos, vários artistas talentosíssimos que estão aí até hoje, e tô tendo a oportunidade aqui de bater um papo com dois. Marcos Sabinos e Silvinho Blau Blau. Querido, e aí, Michael? E aí, os anos 80 foi ou não foi um barata voa? Foi uma alucinação coletiva? Tipo isso, né? Os anos 80, principalmente, foi assim, acho que a primeira década do sentimento da liberdade, né? A gente vinha dos anos 70, da ditadura, e quando chega nos anos 80, eu acho que o Silvinho vai concordar comigo, tinha muita coisa guardada, os artistas, né? Era uma represa de... Estava na garganta, muito grito aí, né? Muita história nossa. Muita poesia, muita música, muito rock, muita liberdade, assim, todo mundo querendo a liberdade, que não tinha chegado ainda, né? Mas já estava a caminho. Estava sendo feito. E a gente pensando que era uma exclusividade nossa, Marquinhos compondo, a gente fazendo, Brasília fazendo, São Paulo fazendo, toda essa juventude, ao mesmo tempo, criando, né? Já fazendo laboratório para essa explosão que foi o início dos anos 80, né, cara? E com toda a influência dos anos 70, que acho que é muito importante. Só fera, porque, mano. Né, os nossos ídolos, né, tanto os internacionais quanto os nacionais, eram artistas de muito sucesso, de muito talento, né? A escola era ótima. A escola era ótima. Então, acho que nós vivemos fomos criados, né, ouvindo essa quantidade de coisa boa, né? É claro que isso acaba que influenciou na vida de todos nós, né? De todos os artistas. Da década toda, né? E nossa geração, ela também foi a precursora do FM, né, cara? A gente deu várias sortes, né, cara, assim, né? Os programas de auditório todos bombavam muito, né? Que não tinha internet na época, eram os programas de auditório, estavam assim, Como explicar para essa geração atual, acostumada com internet, acostumada com essa... A internet, ela pulverizou os nomes, né? Hoje você não tem mais um grande nome. Tem várias pessoas que têm seu espaço. Uhum. Mas como explicar para essa geração quem era Chacrinha? Pô, mano. Cara, o Chacrinha pra mim foi o maior disc-jockey que pintou nessa terra até hoje. Porque tinha um ouvido maravilhoso, a ponto de, no meu caso, às vezes chegava com uma música que a gravadora queria tocar, ele, pô, não pode chamar aqui, chamava o cara na hora, o nosso divulgador, falou, essa não, me dá outra, e ele inventava e sabia o que ia acontecer. E é de A a Z, cara, de todo mundo, não é só da nova geração, não, de Roberto Carlos, de Chacrinha, ele já estava, né? Ele já era um fenômeno. Ele já era um fenômeno, já existia, né? Ele já tinha os programas dele. Mas na Globo, acho que ele ficou grandão, cara, nessa época nossa, né? A gente teve até essa sorte, né? Porque antes era meio São Paulo, já foi preto e branco também. Ele pegou já, sabe, aqui no Rio de Janeiro, foi a última temporada dele, inclusive. Eu fiz o Chacrinha. Eu fui primeiro Chacrinha que eu fiz foi na Bandeirantes. Aí, ó, em Sampa, né? Foi em Sampa. Antes dele ir pra Globo. O Marco é mais velho que eu, tá vendo? Não, foi na Bandeira, foi antes dele da Globo. Só fiz uma, mas foi antes da Globo. Ele abria espaço para os artistas novos. Não, e era loucura, né? O Biafra, quando esteve aqui, ele comentou comigo de algumas peripécias do Chacrinha, que ele falava que o Chacrinha gostava de ver o circo pegar fogo, né? Era entretenimento puro. Não tinha roteiro, bicho. Ele era o clickbait antes do clickbait existir. Ele te jogava pro público. Vai, jogava nas garotas, na chacrete. Mas e aí, já aconteceu igual? O Biafra falou que já aconteceu uma vez
ser jogado para as meninas, e aí daqui a pouco, né, uma mão apareceu nas partes dele. Já aconteceu com vocês? Pô, a gente era ídolo juvenil, cara, eu e Marquinhos, pô. A gente era bonito pra cacete. A gente era assim, né? Você ia falar, a gente deitava e rolava. A gente deitava e rolava. Pode falar, abre esse coração aí, seu Sim, bem. a gente deitava nesse aspecto, sim. Principalmente depois do show, dava um som, a gente deitava e rolava. Depois, entendeu? Foi uma geração muito agitada. E isso também refletia no psique psicológico de toda essa juventude. Liberdade, que o Marquinhos falou, era sexual, era liberdade, drogas, descobertas. Mas a AIDS ainda não existia. Não tinha AIDS, era trocação, era trocação direto, não tinha negócio de botar luva, né? Não, entendeu? O problema maior era uma gonorreia. Exatamente. Mas que resolvia, tomava o remedinho e resolvia. As DSTs também ficaram famosas nos anos 80, não ficaram famosas. Nos anos 80 é que teve o boom da descoberta, acho que quando da AIDS, né? Que levou muitos talentos. Foi mais no final, foi do meio pro fim, 86, aí foi a primeira vez, né, que começou a aparecer e pegou mais a galera que os homossexuais da época e tal, né? Mas assim, a gente passou batido aí, porque quem não teve essa experiência, né, de droga injetável e relações homoafetivas, a gente passou batido legal assim, mas foi cabeludo, foi muito estressante pra gente na época. Quando começou esses... Muitos amigos porque os amigos, né? Muitos amigos se foram, né, cara? Não, e alguns dos maiores talentos nossos da música brasileira. Da nossa geração. A gente pode falar aí, por exemplo, posso citar Cazuza e Renato. Sim. Dois grandes poetas da música brasileira. Atores também. Porque eles representavam também essa coisa da liberdade. Eles eu acho que foram cantores e compositores, músicos que representavam essa liberdade. Essa coisa principalmente o Cazuza, né? O Cazuza, ele é sensacional, porque ele tinha isso, a vida dele era assim, né? Quem conheceu o Cazuza fora dos bastidores, ele era o Cazuza, sempre foi daquele jeito. Uma borboleta livre. Eu lembro do Cazuza, tem um amigo nosso na pizzaria Guanabara. Né? Meu Deus do céu. Tem um amigo nosso, sabe quem? Eu não vou citar o nome dele aqui. Tem um amigo nosso que o Cazuza foi padrinho de casamento dele. Se eu vou contando a história, você vai lembrar de quem que é, de quem eu tô falando, Marco. Foi padrinho de casamento dele. E aí, pra começar, o Cazuza já chega lá no casamento de bermuda, daqui a pouco recolhe o Cazuza pra colocar uma roupa mais de padrinho, né? Mais tradicional, digamos assim. E aí o Cazuza deu de presente pra ele a festa de casamento. Na cobertura do Cazuza e tal. Do pai, né? Do seu João, né? Aí quando chegou lá, ninguém nem sabia, os convidados iam chegando, o Cazuza parece que convidou toda a galera. Toda aquela região. Galera chegando, aniversário de quem, bicho? E era um casamento. Era um casamento, né? E aí era amor livre para todas as partes da casa. Tipo isso. Cazuza era muito generoso, né? Sim. Além de tudo. Não via, assim, eu tive com a mãe dele esses dias, e parece que o Cazuza ele não via diferença entre classe social. Então, o jeito que ele tratava o cara que era ricaço, ele tratava também ali o cara que estava servindo ele, entendeu? Eu tenho uma história com o Cazuza que é muito legal, porque nós fomos da mesma gravadora. A Som Livre, ela só fazia discos de novelas, pouquíssimos artistas. Em 85, a Som Livre resolveu fazer um cast. E eu fui contratado, saí da Poligram, fui para a Som Livre. O Cazuza, o Barão, né, o Barão Vermelho. Aí era o Barão, era o Cazuza, o Marcelo. Marcelo Abre Coração. Marcelo Abre Coração, enfim. E aí teve uma festa da Som Livre, de final de ano. Naquela época, as gravadoras, no final do ano, elas faziam as festas, coisas de mala cheia. Todos os artistas. Mala cheia, vendemos disco pra cacete. E numa dessas festas, eu fui, festa de final de ano, e o João Araújo, o pai do Cazuza, deu um presente para cada artista, coisa e tal. E quando ele me deu o presente, era um relógio, que eu tenho até no meu estúdio até hoje. Um relógio bonito, de estrela. Coisa. Quando eu abri o relógio, porra!
troca comigo, pô. Meu pai te deu esse relógio lindo aí, me deu um negócio, pô. Eu nem lembro o que foi. Queria trocar o relógio que o João Araújo me deu com um presente que ele tinha ganhado, coisa. Pô, então assim, mas o Cazuza era um cara muito, muito generoso, assim, sempre muito... E careta, assim, bom dia, Cazuza, bom dia, Agenor, né? Bom dia, Agenor. Era um doce de menino, um príncipe, educadíssimo. Silvinho conviveu muito com ele, né? Porque Sim, vizinhos ali da Zona Sul. Sim, né? direto, né? Mas depois da terceira dose, aí o negócio ficava Já assim. dizia a música dele, né? Mais uma dose. Aí não parava. Sabe que eu Essa tô música ele afim. cantava a noite inteira. Ele e o Ezequiel Neves eram a dupla explosiva. Mas o Cazuza, acho que o Marquinhos falou bem, o Cazuza é um exemplo típico da juventude dos anos 80, clássico, entendeu? De liberdade, procurar o seu espaço em qualquer segmento da sua vida amorosa ou poética. Mas vocês ali, os anos 80 foi um barata voa mesmo. Assim, acho que não tem outra... Ou de repente uma frase para poder resumir o que foi essa década. Como é que vocês olhavam para falar assim, poxa, eu preciso achar minha oportunidade, preciso cavar aqui a minha chance, tá tudo acontecendo, como é que eu vou fazer para não deixar essa oportunidade nisso, passar? Ninguém pensava nisso. Né? O amanhã não vai acabar, entendeu? Jovens, cara, ávidos por viver, pra gente não acabar. A gente não tinha empresário, a gente não tinha um agente, a gente não tinha uma pessoa que conduzisse a nossa carreira, mas eram os artistas que estavam no mundo. Como é que era pra assinar, por exemplo, com uma gravadora igual a Som Livre? As gravadoras nos descobriam. Porque assim, volta a falar, pra galera que tá aí, vocês não têm noção do que são... Às vezes tem algumas coisas que é difícil pra gente explicar pra nova geração, e o tamanho que uma gravadora tinha na época é um negócio de louco. A gravadora, de algumas cadeiras, eram quase como às vezes eram quase que donas de alguns artistas, a forma como elas tratavam dentro da relação. Sim. E hoje o pessoal vê no Spotify, que é um negócio mais livre, né? Você vai lá, você publica no YouTube. Não, hoje. Mas como é que é isso? Como é que era isso aí? Hoje cada um é só gravadora, né? É a Marcos Sabino S.A., é o Blá Blá S.A. e cada um. As gravadoras eram mais AR, artístico, repertório, do que marketing. Né? Na verdade, para o artista virar um produto de marketing, ele tinha que primeiro fazer o sucesso. O sucesso vinha primeiro do marketing. Hoje o marketing vem antes do sucesso. Vem antes hoje. Então as gravadoras, elas iam descobrir, eu e tantos outros artistas, o Silvinho também com certeza foi assim, as gravadoras estavam atrás dos artistas que estavam na vida, que estavam fazendo os teatros, os bares, entendeu? Como é que foi o seu momento? Quando você virou e falou assim, aconteceu, quando te chamo para conversar. Como é que foi o momento de vocês? O meu, particularmente, assim, o meu começa com eu muito jovem, fui tocar num conjunto de baile, já gostava de música desde de muito criança, né, estudando violão, coisa e tal. Fui para um conjunto de baile chamado Os Inocentes, 13 anos, era um conjunto na pré-adolescência ainda, né? Molecada. Gente, molecada mesmo. O mais velho da banda tinha 15 anos, e era um conjunto conhecido na época. E depois eu comecei a entender que eu tinha uma coisa, sabe, um lado de compositor que não cabia ali dentro daquele espaço do baile, que eu queria fazer uma música que não era só aquela. Né, você não queria tocar só cover, né? Você queria botar pra fora aquilo que você cover, que você tinha. Mas ao mesmo tempo foi muito importante, que eu ouvia de tudo. E isso foi muito importante para mim. Então, aí eu começo a fazer festivais, né? Me lanço nos festivais, que na época tinham muitos festivais estudantis. Nos colégios. Aí tive banda de rock, coisa e tal. Dos anos 70 era o rock and roll, né? Era o rock and roll. E vamos nessa. Aí passo a fazer os festivais, começo a ganhar alguns festivais e começo a participar de shows em teatro. Foi num movimento, inclusive, que o Dalto, o Biafra, que são meus conterrâneos lá da cidade de Niterói, participaram. Foi todo mundo nessa leva. As gravadoras tinham um produtor da Poligram, o João Augusto, que hoje é o Midas da música, que é o João Augusto Paravidino, que foi dono da DEC, foi da Poligram, né? Que descobriu Mamonas, que é uma infinidade de artistas que ele tem no currículo dele. E eu fui o primeiro artista que ele lançou. Ele era ainda um produtor da Rádio Nacional.
Aí o Biafra, ele, por intermédio do Biafra, ele fez contato comigo, fez contato com o Biafra, eu fui com o Biafra na Rádio Nacional, e o Biafra me apresentou a ele, ó, o cara quer te conhecer, coisa e tal. E aí eu fiz um fita teste. Os artistas faziam fita teste. Deixava a gente entrar no estúdio para... O que é um fita teste? É isso, vai lá, grava lá uma coisa, quero ver teu timbre, quero ver tua voz, o que você tem para mostrar. Aí você já gravava a sua música, não gravava um cover. Algumas músicas, você fazia sei lá, geralmente tudo, não, coisas autorais, tudo autoral, tudo autoral. Você fazia 5 músicas, aí eles levavam para uma reunião de diretoria, aí sim, tinha o marketing, tinha o diretor artístico, só que tanto nas gravadoras quanto nas rádios, tinha um que acho que é um fator importantíssimo. Esses órgãos, esses organismos artísticos, eles eram feitos por pessoas que vinham da música. Eram antigos músicos de baile. As gravadoras, o diretor era sempre um cara que veio de um conjunto de baile. Os Fevers, por exemplo, produziu vários diretores de gravadora. Sim. Era pessoal do ramo. Entendeu? Então não era só um empresário. Não, o empresário era o presidente, cara, da companhia. O resto eram profissionais que vinham desse segmento aí. Sabiam como é que é? DJ, já fui puta DJ, sabe que é a noite, sabe o que é. Exatamente. Fazer um show, um palco. Que era mais comunicativo, fazia a divulgação, um de marketing que sabia alinhar, enfim. Então a história do Marcos é basicamente de todos, né? Eu desde cedo também, já desde 8 anos de idade, que minha prima é a Tânia Alves. Sabe que é a Tânia, atriz? É claro. Então eu desde pequeno na casa de meu avô, a gente brincava de teatro, de música e tal. Aí aos 14, adolescência, bandas de rock, pra gente, né, dar um pega nas garotinhas e fazer, né, aquelas coisas todas dos adolescentes. O Silvinho Blau Blau é galante, né? O Marcos também, ele tá escondendo o jogo ali, porque o filho dele tá aqui. O Marcos era mais ele não quer que leve informações pra esposa dele. O Marcos casou muito cedo, pô. Esse garoto aí, ó. O Marcos casou logo. Casei com 22, cara. O Marcos no auge de sucesso. Falei, me larga. Aproveitou pouco, né? Aproveitei bastante. Bastante, porque a oferta era farta, era generosa. Aproveitei a vida. A vida. Falei, não. Eu quero saber assim, de como é que foi o dele, mas depois nós vamos voltar nesse assunto. Eu quero saber dessas histórias, as fãs enlouquecidas nos interiores aí, pra poder pegar um autógrafo. Essa é parte legal também, mas esse carinho. Mas você sabe que hoje, né, não mudar aqui o contexto, a cronologia do podcast, mas hoje é muito mais importante isso. Essa afetividade, hoje, eu particularmente valorizo muito mais do que eu valorizava naquela época. Entendeu? Porque a gente não tinha muita noção do que do tamanho do sucesso que a gente fazia. Garoto, cara, a gente curtia e desfrutava desse momento, mas essa consciência que o Marcos falou, a gente não tinha assim, não. A gente ficou grande nessa época, a gente fazia muito sucesso, porque as gravadoras botavam a gente nas televisões, né? Em todas as televisões, as rádios, todas tocavam nossa música, né? Então, voltando àquela sua primeira pergunta, era a mídia do momento, era a rádio e TV. Sim. Entendeu? E a rádio tinha uma força... A rádio era tudo, a rádio ainda tem força, tem, né? Principalmente nos interiores, mas naquela época a rádio mandava, né? Mandava muito. Rolava assim nos anos 80. As gravadoras pegavam os artistas, lançavam os discos, independente do artista. Aí entregava para uma equipe de divulgação. Aí, as gravadoras tinham equipes de divulgação de rádio e de TV. Então, em todo o território nacional. Todo o território nacional. Tinha os representantes. Multinacional, legal mesmo. Volkswagen, Mercedes. Representantes de venda e representantes de divulgação. Geralmente o representante de venda tinha sua equipe que fazia a divulgação dos artistas. Então a fórmula era a seguinte: pegava o artista e levava para os caras de rádio. Rádio Mundial, né? Tocou na Rádio Mundial? Maravilha. O Rio de Janeiro já te propagava para o resto do país. Então, tocou na Rádio Mundial. A Rádio FM começou em 1978. Não existia rádio Fluminense, não existia rádio FM. Mas ela consolidou nos 80. Então, era experimental o FM.
as rádios eram Nossa, populares, E a Rádio Cidade, AMs hein? populares, Record em São Paulo, Excelsior, Mundial, Tamoio no Rio. Então tocava ali, começou a tocar. Pô, esse cara pode dar certo. Televisão. Fantástico e Chacrinha. Fez o Fantástico, no dia seguinte você estava estourado no país Brasil inteiro. todo já te Só que conhecia. para você fazer Fantástico, você tinha que já que estar tocando na rádio. Tinha que estar grandão já. Tinha que estar grande. Não lançar. Não precisava ser lançava, conhecido. não. Já tinha que estar no caminho. Então você fazia um Fantástico. Entendeu? Eu dei muita sorte. Eu fiz 4 Fantásticos. Né? As músicas mais importantes assim, de sucesso sempre foram lançadas no Fantástico. Mas o Chacrinha também era muito importante. Né? Eu acho que todos os programas de auditório na Tudo, época Flávio eram muito Cavalcante, Silvio Santos. Aí a gente deu mais sorte ainda, que aí veio programas infantis, cara. Porque a meu Sim Blá Blá foi uma música muito louca, né, bicho? Porque a gente era uma banda de rock, aí o Massada entortou a letra toda, que é um gênio, né? Mudou a letra da música, então a gente ficou muito ligado, né? As crianças ficaram, as crianças e os adolescentes, mais jovenzinhos mesmo, de 13, 12, 8, ficou muito ligado, então a gente virou uma banda teen. Foi verdade. uma banda teen, entendeu? Eu tenho um episódio a falar do Zé Augusto, nessa transição de AM e FM, a gente gravando lá na TVS, lá no SBT, era TVS, não era SBT não, TVS, do Silvio Santos, e a gente ficava no barzinho tomando um negócio, enquanto demorava para ajeitar, né, câmera, som, né, esses caras que demoram tudo para ficar no capricho, e o Zé, porra, vocês, cara, estão tocando no FM, eu sou. Eu falei, porra, Zé, eu fazia capa de disco, Zé. Voltando, depois, continuando como eu comecei, eu fazia capa de disco. Eu falei, Zé, pô, tu tá estourado o que tu quer com a FM? Que a gente também não sabia que a FM ia ser esse boom. Pra gente era mais uma rádio, mais uma frequência. Tinha a coisa da sonoridade também, né? Tinha mais qualidade, estéreo, né? Era em mono, né? O AM, O AM né? era mono. Era mono. E assim, eu sei que provavelmente você que tá em casa tá falando assim, gente, mas e o Faustão? Calma, jovem gafanhoto. O Faustão, nessa época, ainda o Faustão depois se tornaria que ele sairia dos Perdidos da Noite pra poder Mas o Perdido vir, e aí já era sucesso. Já era sucesso em São Paulo, na Band. Aí a Globo vai e capita ele. Não, Band não. Ele era da Rádio Globo. Ele fazia um sótão. Não, o primeiro programa de televisão. Mas ele já era um fenômeno na rádio. Ele era Balancê. Com aqueles 2 comediantes. Tatá e Escova. Era um negócio. O Tatá e Escova eles eram muito engraçados, porque eles se imitavam. Então, o que eles faziam? Quando vai levar o Silvinho vai vir hoje aqui. Antes do Silvinho chegar, eles já tinha um cara imitando o Silvinho. Os caras eram bravos. Loucura. Você ouvia a rádio ecoar no centro de São Paulo. Era um negócio impressionante. Fenômeno. A rádio, o Balancê, você andando por São Paulo, você ouvia. Sabe Rádio Globo, aqui, ela era mais ou menos isso. Pesado. Lá em São Paulo, você ouvia, era todo mundo ouvindo aquela rádio. Foi o sucesso desse programa dele que a Band puxou ele. Aí já foi o Perdidos na Noite. Era Tatá Escovas, Faustão e Perdidos na Noite. Perdidos na Noite. E o... Meu Deus do céu, o... Tatá Escova. Que sofreu um acidente. Como é que é o nome dele? Mas, ó, eu quero saber de algumas fofocas, mas nós vamos falar disso no nosso segundo bloco. Eu ainda vou conseguir tirar de vocês alguma fofoca de batidor do Chacrinha, mas no segundo bloco. Pode falar, pô. Começando aqui mais um bloco no Funardcast com Silvinho Blau Blau e Marco Sabino. Vou conseguir tirar deles desse bloco aqui as coisas mais loucas. Imagine só, se era loucura em cima de loucura o programa do Chacrinha, que ia pro ar na TV. Imagine o que acontecia nos bastidores. Faz a gente imaginar aí. Dá umas informações. Cara, vai ficar só entre eu, vocês e a internet. O Chacrinha era gravado no Teatro Fênix. Né? Então, assim,
eu lembro assim que tinha o estúdio de gravação, coisa e tal, e os artistas ficavam circulando no Teatro Fênix, né? Alguns ficavam, os camarins não suportavam todo mundo. Muita gente. Né? Era muita gente. Então tinha um corredor ali de entrada que dava ficava um pouquinho mais inflamado. Vocês já viram rolar uma pegação ali? Entre artista que você olhou e falou assim, você olhou e falou, meu Deus, Beltrano e Cicrano não sabia dessa fofoca? Não, o Chacrinha ele não mexia. A gente tinha uma sorte quando viajava com a Chacrinha, dava para dar um jump, né? Mas no programa, pô, dava uma merda danada. Ele pegava pesado com a Chacrinha. Com a Chacrinha, mas e com outros artistas? Os artistas, assim, eles já se frequentavam em outros lugares também, entendeu? Assim, era, principalmente aqui no Rio. Aqui no Rio tinha alguns pontos que os artistas... E quando os artistas de fora vinham para cá, de outros lugares, vinham fazer o Chacrinha, geralmente eles ficavam aqui no Rio e sempre tinha alguma coisa, tinha uma festa, tinha as boates na época, né, da Zona Sul, a pizzaria Guanabara. O pós-Chacrinha que o bagulho fervia, porque lá a gente estava trabalhando, tinha o pessoal da gravadora também de olho na gente. E eu tava pensando uma coisa aqui, pô, tinha bem mais homem do que mulher naquela época, mais, né? Tinha mulher artistas, que eu lembre, assim, da nossa época, Afrodite, o que ela tem? Marina, Joana, Sandra de Sá. Uma galera que não... Entendeu? Que São Paulo tinha muito mais. Os bastidores na nossa praia, entendeu? Os bastidores do Bolinha, nesse sentido, era mais interessante. Era mais legal. O que acontecia de legal lá no bastidores? Que as bailarinas fugiam. Vou pegar essa informação para vocês aqui. Ó. Elas eram mais assanhadinhas, entendeu? Porque aqui do Chacrinha era muita gente de olho, cara. Primeiro, as gravadoras, era o centro nervoso. Eu acho que era um lugar... Fantástico e Chacrinha eram os dois mais valiosos. Valiosos. Então, cara, já tive confusão com o pessoal do Paralamas uma época e tal, as brigas que mandavam. Porque eu tava estourado com o Blau Blau. E eles com o Vital e sua moto ainda, entendeu? Esperando o próximo. E tinha uma competição. Muito grande. Assim, de espaço. Não, eu e Marco não, que a gente de cara assim entendeu. Mas as bandas, era uma rolava uma certa competição. Você também, com os artistas solo também. Tinha. Então tinha uma coisa. Aí os caras tiravam a mão e falaram: meu irmão, vocês são feios pra cacete, não come ninguém, eu já peguei todo mundo. Tinha várias brigas nesse sentido, assim. Os caras que não tinham crescer em cima. As gravadoras provocavam um pouco isso, né? Essa briguinha. Da notícia. Porque a revista Amiga fica. Dava capa de. Revista Amiga, mano. Revista Amiga ficava atrás de uma fofoquinha dessa, né? Então eles estavam sempre lá. Mas tinha um negócio também. Quem fazia o Chacrinha estava estourado, né? Pelo menos 80% dos artistas. Então o cara saía dali, ele ia direto pro show. A gente saía direto. Era direto pro show. Era sábado de tarde. Era. Saia dali e ia trabalhar. E os shows? Pô, os shows eram... Aí no show dava pra bagunçar o coreto, entendeu? Porque tinha... Qual era mais louca, Silvinho? Você deve ter uma história louca. Tem várias, cara. Tem várias. Conta pra nós. Aquelas coisas que sabe de dentro de armário, embaixo de cama. Garotas novas, eu não achei graça, nunca achei graça com as garotinhas. De 14, 15 anos, nunca achei graça. Porque elas ficavam voando, né? Molecagem, garotas... Não, e os hotéis também não permitiam. Você ficava travando no hotel, você não podia. Eles não deixavam. Quando você falou que você não gostava das mais novas, eu pensei que você estava falando que você não gostava da tão jovem, que você gostasse das mais maduras. Não, assim, de garotinha muito... Pô, cara, assim... Tinha uma bailarina do Barros de Alencar, lembra do Barros? Eu lembro. Barros de Alencar era o apresentador mais feio da televisão brasileira, o programa dele bombava. Era na Record, só passava em São Paulo. Só em São Paulo. Depois passou no Rio também. Depois entrou no canal, quando eles fizeram uma coisa. E as bailarinas eram sensacionais e tal. E uma delas, assim, veio atrás da gente, seguindo. Quando eu vi a garotinha, era uma criança, tinha 14, entendeu? Eu também não era um cara mais velho, mas eu nunca achei graça. Em respeito mesmo. Ainda bem, né? Em respeito mesmo. Até porque se fosse nos dias de hoje, você seria até cancelado. Ainda bem que você, já naquela época, já tinha essa... Sabe qual é a grande diferença das gerações?
Pô, o Marco veio de família organizada, eu vim também. Nós éramos universitários, todo mundo estudou, só tinha universitário, mano. Por isso a qualidade dos anos 80, né, não, desculpa, mas o teto é alto, mano, entendeu? Porque eram famílias muito mais estruturadas que as de hoje, né? E a gente tinha educação, tinha mesmo, tinha respeito, entendeu? Por hierarquia, essas Não, coisas. e tinha uma coisa também, os pais, eles promoviam esses encontros dos fãs com os artistas. Eu cansei de receber assim, né? Olha, no almoço, fulano aqui tá embaixo do hotel, você pode descer. Chegava lá no hotel, tava o pai, a mãe. Sim, né? Vários acompanhantes. Não era uma coisa assim. Principalmente, assim, o Marcos, ele era o galanzão das mulheres aí nos anos 80. O Silvinho, ele também teve essa questão de ser o galanzão, mas você também agia. Tinha muita molecadinha, né? Muitas meninas muito novinhas que eram fãs. Ele tá falando isso porque, como o Blau Blau pegou o Marcos, já as meninas mais cascudas, porque música romântica, elas já estavam. Elas queriam o namorado, tem outra fase da vida. Eu briguei com meu namorado, a minha. Em função da música, da letra da música, meu sim, Blau Blau, de brinquedo, eu vou contar pra você um segredo, só você pra me aturar, o cara falando com o ursinho de pelúcia, então teve um apelo muito infanto-juvenil. Isso teve uma separação muito infanto-juvenil, no nosso caso. Então eu chegava nas cidades pra fazer show, porra, era uma garotada nova, sabe, assim, fãzinha meio bobinha, meio boba. Você deve ter feito muito programa infantil também, né? Porra, a gente tinha muito Simoni, tinha Sérgio Malandro. Tinha muitos programas infantis. E tinha uma coisa também, nós éramos muito jovens, então a gente tinha essa identidade, mesmo com a música romântica, tinha essa identidade também das crianças, entendeu? Porque não nos viam como assim, já uns velhos, entendeu? Sim, a gente se aproximou muito dessa faixa etária. Então era normal ter as crianças assim, mas o público infantil se misturava um pouco. Né? Agora, os anos 80 tem essa coisa que tem várias facetas aí. O Reluz é do início dos anos 80. O Marco é precursor. Na verdade, meu primeiro disco foi em 81. Antes do Reluz eu tive um disco. Então, já estava começando coisa e tal, mas não existia o movimento do rock ainda. Ele estava começando a se formatar. Mas não estava rolando ainda. Era o pop romântico. Marcelo, você. Marcelo é final dos anos 78, 79. Dalto, Biafra. Biafra também começou em 78. Pessoal, finalzinho 79. De 70 a nossa geração já foi 3. Já, era música romântica e a black music. Essa black music brasileira, né? Cassiano, Wildon, Maia, Sandra, entendeu? Então, estava todo mundo vindo assim, Osvaldo Montenegro, a Marina, estava todo mundo vindo nessa... ainda uma MPB mais pro pop, uma MPB mais pop. Realmente... porque normalmente a visão que as pessoas tinham muito dos anos 80, se eu estiver errado, vocês podem falar porque vocês viveram, vocês têm muito mais gabarito para falar de anos 80 do que eu. Você tinha um MPB mais cult e você tinha um MPB mais popular, que aí é o que puxava pro pop. Que essa turma aí, exatamente, foi mais pop, o deles mais popular. E as bandas vieram em 83, com Blitz, você não soube. Aí veio churrada de banda. Teve essa faceta. O Marcos ficou na onda, fica Biafra, Dalto, o Marcos, Marcelo, eles ficaram nessa coisa de sucesso estrondoso, mas nessa leitura MPB mais pop. A gente foi mais esculachado. Eu não sei se posso dizer essa palavra. Foi mais assim... mais natural, assim, eu acho que tinha um lance de diversão mais divertido, talvez, porque as músicas dele eram músicas românticas mesmo, de você querer se matar, cortar o pulso, né, cara? Biafra e tal, cara, Helena, né? O cara queria... a gente já foi uma coisa mais assim...
mas brincalhona. Você vê as bandas, Dr. Silvano, Eu Fui da Mamãe, Blitz, Você Não Soube Me Amar, o Sim Blau Blau, Peguei Uma Onda Maneira, era um rock mais, um pop mais tirando, aí vê como é que... Mais descontraído, né? Mas você vê como é que o 80 tem suas facetas, já vinha Brasília, já vinha maltratando, já vinha, que país é esse, já vinha botando uma coisa mais... São Paulo já uma outra linha de para um rock mais denso, entendeu? Mas tinha também a Rita. Tinha a Rita Lee também, tinha que abraçou muito a nossa geração. Premeditando o Break. Tinha, sabe? Era assim, esse país é um país, pô, uma diversidade cultural, né? Vai ser absurda. Então, agora, assim, falando de outra vertente dos anos 80, que na minha humilde opinião, não sei se vocês vão concordar, era tão valiosa quanto Chacrinha e Fantástico. Ter a música na novela. Isso era. Vocês tiveram essa experiência? Porque todo mundo que sentou aqui e falou que já teve na novela, o Nico virou e falou assim: Marco, música na novela, você podia ter certeza que você tava Não, isso aí impulsionava demais. Como é que era? Como é que foi a experiência de você com a música de música na novela? Eu tive 6 músicas em trilha de novela. Uma foi basicamente o tema da novela, que foi uma história de amor, né? Agora, o Reluz não foi de novela. Nem o Blau Blau também não foi. A minha foi Lobo, Só a Lua. Foram duas que foram. Não foi de novela. Assim, mas pra gente era um luxo nessa época, um luxo. Como é que era? Como é que era a escolha? Tipo assim, chegavam em vocês, falavam uma briga, assim, cara. Falavam que vocês tinham que escrever algo. Gravadora, né, era cara? Vocês tinham que escrever algo. Como é que vocês recebiam essa notícia? Marcos pode dizer. Era assim, a Globo tinha os produtores de novela. E tinha um cara que era... o Guto já foi. Inclusive, vamos prestar essa homenagem a um dos grandes caras que participou desse movimento aí das novelas, que faleceu ontem aqui no Rio de Janeiro. O Guto Graçamelo foi um dos maiores produtores desse país. Pô, fica aqui a nossa homenagem. Guto. Porque muitas vezes as pessoas não... grande figura. São aquelas pessoas que são os personagens que não estão na capa dos discos, né? Não. Mas explodiu muita gente, mano. Mas trabalha nos bastidores. Nas fichas técnicas ele tem milhões de discos. Ele foi um dos caras que começou essa coisa de novela. Ele foi um dos primeiros com Gabriela, Mercado Capital, muito antes da gente. Paulinho da Viola, aí botava só os MPB cascudos, só os top mesmo. Aí nos 80 aí ele usava a gente. Mas assim, o sistema era o seguinte: teve a principal época das novelas, das trilhas, foi a época do Máriozinho Rocha. O Máriozinho Rocha era o diretor artístico da Globo para músicas e novela, né? E então ele escolhia alguns produtores que iam fazer os discos. Então tinha uma novela nova. Então quem é que vai fazer entendeu? Fulano vai fazer Sérgio Carvalho. Miguel vai fazer a produção do disco. Só que quem escolhia mesmo era o Máriozinho. Eu conheci o Máriozinho era diretor da Poligram. Quando eu entrei na Poligram, comecei com ele. Logo depois ele foi para Globo. Para Globo, quer dizer, para Globo. Então, assim, era uma briga. Das gravadoras. Os artistas, de repente, você recebeu a notícia: tua música entrou na novela. A gente tinha pouca influência nisso, assim, porque a Globo era intocável, ainda tinha gravadora também antes, e a gente pedia, bota lá, dá uma moral, por favor e tal, mas cagada. Ia da novela pra rádio, provavelmente, né? Às vezes a música tivesse na novela... Às vezes na novela... o trabalho da novela ia pra rádio sozinha, sem os caras empurrarem, entendeu? Porque vendiam muito os discos de novela. Mas assim, a Globo também, né? E é normal isso, ela ficava atenta a isso também. É importante eu ter essa música que está tocando na rádio, porque vamos fazer um disco. Aí os discos eram da Som Livre. A Som Livre era a gravadora que fazia os discos de novela, e essa música vai impulsionar as vendas. Exatamente. Então, a gente entrou muito nesse esquema aí. Eles lançavam, por exemplo, Sol de Verão. A Som Livre lançou vários discos. Verão 86. Aí botavam nossas músicas, entendeu? Muitas compilações, né? As próprias gravadoras, elas faziam compilações. Se eu pegava os artistas e juntava os artistas o cast da gravadora, e fazia discos de compilados com vários artistas que pertenciam àquela gravadora. E inventavam nomes.
Entendendo? Inventava um nome. Sucesso do verão. Botava aquela opção de música. Pô, vendia muito disco, cara. Vendia muito disco. Era a época de vender. Vendia muito. E uma coisa curiosa, Silvio, que é o seguinte: os discos, eles eram muito divulgados e vendidos pelas lojas de disco. As lojas de disco geralmente tinham um sistema de som, né? Aqui no Rio, aqui no centro do Rio. Botava o fone, entrava, botava um fonezinho aqui. E as caixas de som na porta também tocando. Tocava as rádios fora. Mas hoje em dia tá tendo um movimento retrô muito grande de pessoal querendo comprar os antigos Vinílios, né? Tem sim. Mas é bem retrô isso. O presidente tá com saudações aí. Grande abraço, meu amigo presidente Jackson Emerick. Ô, Jackson, aqui da Funarge. Grande Jackson. Ele tá com um vinil. Deram pra ele um tocador de vinil. Toca disco. Toca disco. E agora virou o xodó dele. Agora ele quer ver aonde vende vinil pra poder ele comprar, pra poder ele escutar. Ele tá apaixonado pelo vinil. Jackson, eu vou te mandar então aqui. Eu vou ver se faz chegar. Pô, cara, lá no meu sótão, bicho. Da minha casa antiga. Quando eu subi lá, Marquinhos, tinha cada coisa. Do arco da coisa e tal, assim, mas como eu não guardo nada nessa vida, os bichos estavam detonados, mas eu consegui salvar alguns, cara, coisas incríveis daquela época, de anos 70. Ele vai adorar, porque ele tá agora nessa descoberta, né? Onda aí. E descobre que quando você vai no vinil, você vai acabando tendo que descobrir não tem músicas, som igual. Porque você não vai escutar só a faixa 1. Aí você vai pra 2, você vai pra 3, depois você vai descobrindo. Não tem som igual do vinil. O rame quando você bota o disco, o rame é viciante aqui. Você botar um disco, quando você bota um disco no vinil e não tem rame nenhum, não rola. Parece que tá ouvindo um CD. Então tem que ter aquilo que é bonito, né? Qualidade. Né? E quando a gente fala de discos, hoje eu até tenho uma curiosidade para saber mais de quem vive disso. Vocês já viveram uma época onde o disco provavelmente era uma receita importante para o artista. Hoje não tem mais essa venda. Pequena. Hoje a forma de monetizar... Não, cara, pequena, mas assim, Marco, mas, pô, cara, eu ganhava um dinheirinho, eu lembro. Não, trimestral legal, porque a gente vendia... Claro, você vendia 1 milhão de discos, você recebe um royalty. Com a Xuxa, 2 milhões e meio. Mas imagina o seguinte, as gravadoras, elas te davam todo o suporte, né? Eu quando fui contratado, eu recebia salário. Eu recebia um salário. Eu e vários artistas da minha época. Posso citar aqui da Polygram. Nunca recebi um salário da minha vida. Descobrindo coisas agora. Foi, como assim? Eu fiquei de fora do salário. O Marco pegou a época áurea, final de 70, porque em 81, se vocês não lembram, teve uma crise mundial. Teve crise do disco. Mas não era isso. A crise pegou pesado, mas as gravadoras, elas não contratavam os artistas, raríssimas exceções, não contratavam os artistas para lançar uma música. Não era isso. Era para fazer uma história, para fazer uma carreira. Então, na minha época aqui de Polygram, quem foi contratado da mesma época? Eu, Tonai, Zizi, Posse, Ângela Rorô, Lenine, Lula Queiroga, Altair Veloso. Lula, cara, demais. Entendeu? Então, as gravadoras, você fica... Agora, você estava contratado pela gravadora. Né? Você lá assinava o contrato, 3 anos. Geralmente, você fazia o contrato primeiro contrato de 3 anos. E renovável. Renovável. Então, mas ela ia te colocar na geladeira, entendendo? Então, o que ela te fazia? Te dava um advance, metade advance e metade um salário. Uma grana. Porque esse mercado de show não era aquecido como é hoje, não. Pô, tinha muito pouco show. Você não era conhecido ainda, né? A gente não era conhecido. Eu fiquei 1 ano e meio. Não tinha no interior tanto equipamento, cara. Não tinha equipamento. Tantos shows de famosos igual tem hoje. Você fazia os shows que você já estava fazendo, na sua início de carreira. Na sua comunidade, fazendo no teu lugarzinho. A quantidade de show não tinha, não. Os artistas hoje não tem, não. Porque antes de você ser um artista nacional, você é um artista regional. Todo artista, primeiro, é um artista regional. Primeiro acontece na sua cidade, no seu estado. E eles tinham essa consciência. Sabia que você ia bem aqui no Rio de Janeiro e eles iam te apresentar ao Brasil. E assim, e como trabalhar isso hoje? Show. Que você não tem mais venda. Show.
de Tem disco. os streams, Agora tá né? no streaming. Como é que tá a diferença disso? O Marco falou que deu uma melhorada, né, Marco? Melhorou. Assim, é tudo muito novo, né? O direito autoral, né, nós estamos falando aqui da década de 40, quando começou a se pensar, né, nessa coisa da Virar distribuição. produto, né? Quando a música virou produto. Chiquinha Gonzaga, acho que até antes de 40. Acho que até antes de 40. Então, pô, é muito tempo para maturar isso. As coisas não foram. Você fala o streaming hoje, né? Pois é, hoje nós estamos no streaming. O streaming é uma coisa muito nova. Recente, ainda, eles né? devem estar se ajeitando. Que fez assim. Eu vejo muita gente agradecer o streaming e vejo muita gente reclamar do streaming. Sim. Então, fala assim, pô, que bom, mas muita gente fala, poxa, paga pouco. Agradece quem é um garoto, tá se querendo se lançar e ele tem esse espaço. Essa oportunidade, né? E eu já vi o Ivan Lins, que é um dos maiores artistas desse país, falar que perdeu a aposentadoria dele. Entendeu? Porque ele falou com o Silvio, ele conversando com alguém, falando com Pedro Bial, falando que pô, cara, eu tô tendo que fazer show e tem artistas que não tem esse tesão de fazer show, tem isso também. Eu me jogo porque é a minha praia. Você gosta do palco. Eu amo. E tem colegas que não tem esse mesmo interesse, não é interesse, não sei a palavra. Não é a vibe dele. Mesma vibe, porque vibe. show é o que o Marco falou, pô, o cara acordar, sai avião, sobe, desce, chega, vai, passa som. O Felipe tá aí também, é foda, bicho, é encheção de saco. Mas eu já produzi muito eu, como não sou autor, como o Marcos, que é um belo do compositor, então eu só giro no show, cara, onde eu faço dinheiro, entendeu? O meu stream é como conexo. Para você ter uma renda. Peraí, para o pessoal entender o que é conexo. Conexo são as pessoas que participaram da gravação. Eu, como cantor, eu ganho a mesma coisa que o baixista, que o baterista, que todo mundo que gravou, o pianista. Esses são a turma dos direitos conexos, né? O intérprete ganha um pouco mais. O intérprete. Pouco não. O intérprete ganha um pouco mais. Teu pai, eu te acho que é 40%. As divisões são muito loucas, entendeu? As divisões são muito loucas. É assim, para você viver de música, né, do direito autoral, o streaming você tem que dividir. Uma coisa é o direito autoral, né, e outra coisa é o direito conexo de intérprete. São vários direitos dentro de um mesmo processo. Então, o negócio, isso que complica. Por exemplo, hoje o streaming paga muito mal ao músico. O músico no Brasil, né, principalmente os músicos que gravavam. Tá falando no meu caso, tá? Conexo, tá, gente? Não, os músicos que gravavam, os músicos de estúdio que gravavam, né? Nós temos muitos amigos que, imagina, o cara gravou com metade da música dos artistas brasileiros. Então o cara tinha um conexo dele, vinha, né? Mensalmente vinha um valor legal. O streaming não paga mais conexo. Então os músicos, eles estão assim, passando um momento, né, por esse lado muito complicado porque houve essa desvalorização do músico. Ou seja, hoje o streaming ele só paga... Vamos falar de streaming, vou dar um exemplo para vocês, que não é o streaming, mas é parecido, né? As redes sociais. A gente tem as redes... Né, eu boto tua música direto nas minhas postagens. Nós tivemos um vídeo agora que a gente postou um vídeo, está quase 4 milhões de visualizações. Sabe qual foi a monetização? $100. $100, Felipe? Foi mais. Também teu pai esconde. É porque o imposto de renda está atrás dele, galera. Ele tá segurando porque vai ter que declarar imposto de renda. Mas eu estou dando um exemplo. 4 milhões de pessoas foram lá e ouviram um pedaço daquilo, entendendo? E pagam $100, R$1.000, sei lá, R$1.000, $100, não, mano, $100 não é R$1.000. $200. 200 dólares. 500, entendeu? Pau, barão. Não é nada, cara. Não é nada. Agora, se você é um Michael Sullivan e um Paulo Massadas, e você diz um grandão aí, um próprio Ivan Lins, quem mais? Diz o grande mas ainda é o direito num total, entendeu? Estou botando streaming porque hoje o ECAD, as sociedades, elas já estão atentas, já estão recebendo do streaming, já tem essa distribuição, aí os direitos de rádio, mas a fatia de rádio, se você imaginar uma pizza aqui no mercado, imagina uma coisa redonda aqui, a rádio é um negocinho assim,
É um ponteirinho no meio dessa roda. Televisão, eu acho que paga melhorzinho, assim, se botar tudo no Mas é contexto. sincronismo, né? As apresentações É, em programas Hã? pagam cachê? O quê? Quando vocês iam em programa ou vão ainda hoje, Na nossa eles pagam época, cachê? pagava. Nessa época pagava o Silvio Santos, então. Então não é de graça a Sempre. participação Não. nos programas. Não, olha, até Tem de tudo, filho. até, Tem de tudo. até acho que Aqui no Rio, no Chacrinha, o bicho era osso. Ali a gente dava pra ele. Raul Gil, A gente fazia show pros pegue caras. o seu banquinho e saia de mansinho. Te recebia cachê. Quem ganhava o programa recebia uma Silvio graninha Santos ali. sempre. Quem quer dinheiro... Porque a TV sugava bastante, né, do artista. Não, mas o retorno era espetacular, pô. Fazia Não. televisão. Pô, Mas assim menos pagavam. Hebe pagava, Camargo, Não, você Johnny vê, Silvestre. tu falou tudo SBT. É. O Silvio Santos, desde sempre que a gente ia na TVS, via lá no caixa, aí saiu uma merreca pra você. Pagava. Tipo, como fosse hoje, 250, a banda de 5, 250 para cada um, era 1.000 pratas, 250, outro, sempre tinha marquinhos e pegava 1.000. Era solo, entendeu? Podia. Não, Mas era assim, cara. além dos cachês, Eu dividi tinha- muito, tinha- cara. Eu dividi a minha vida inteira. além dos cachês, tinha os presentes, né? Você recebia peças Televisão, de tecido, sapato, óculos. bicicleta. Tinha os presentes. Chegava era- muito era presente. engraçado, Muito é. presente. Muito presente. Agora, assim, hoje para você viver do direito autoral, você tem que ter uma cartela. Né? Você tem que ter uma quantidade de músicas, né? Porque uma toca mais do que a outra. coisa e Exatamente. tal. Você tem que ter as Beyoncés da vida, as Anitas da vida, que hoje você tem ilhas de likes, né, cara? Por exemplo, um artista hoje top, ele lança uma música, já tem ilhas replicando, sabe como é que é? Uma sala como essa aqui com mais de 50 mil aparelhos. Ok? E você? Computador. Pá, 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 E pá. como vocês lidam com a rede social? Até aproveitando o tema, como é que o Silvinho lida com a rede social Cara, hoje? a gente não. Como é que o Marcos lida com a rede social hoje? Cara, é uma boa Vocês ferramenta estão pra gente usando estar em bem? contato com. Como é que vocês estão? Como é que tá? Como é que você, Eu como não é que sei você se eu uso enxerga? bem, não. Eu precisaria de uma empresa para tocar meu negócio. Estou quase tentando, sabe? Eu sou muito mambembe. Eu faço o que eu quero, boto o que eu quero, tá indo bem. O Marcos vai muito melhor que eu reparo. Eu tô com uma estrutura, que não, Deve estar investindo. meu filho, né, o Felipe, Deve ter, Felipe. que Tá botando. que tá muito mais gastando dinheiro ali. muito mais atento a isso. Edu não bota A gente dinheiro. gasta muito pouco, cara. É muito pouco, é muito orgânico. Por isso que eu disse que, quando eu falei dessa coisa da importância de hoje, essa relação com os fãs, coisa e tal, porque esse retorno está vindo via as redes sociais. Sabe, uma coisa absurda de pessoas assim que nos acompanharam, Sim. né? Então que elas estão Sim. nos encontraram novamente. Muito isso legal tá esse sendo- reencontro Esse com a gente. reencontro está muito sendo legal. muito legal. Né? E assim, da importância que tem essa coisa da memória afetiva, né? Eu estou falando de um vídeo, né, que a gente postou e outros vídeos que estão a caminho que a gente sabe que vão ter essa mesma repercussão, porque as pessoas estão tem essa ansiedade, né, da coisa afetiva, De reviver. E, né? assim, para mim, que o Marcos ele é um outro tipo de artista. Eu, como já falei, eu me jogo no palco, estou sempre correndo atrás para girar a minha banda e o reloginho. Cara, a melhor fase dos últimos, sei lá, 20 anos, cara. Assim, para a Você carreira. tá fazendo muito show. Tô fazendo muito. E não só eu, como toda a nossa geração que queira, que tenha à disposição, porque não. O Brasil é pequeno, né? Fazer sucesso em Portugal é mole, né? Mas Mas desse tamanho, o Silvinho tem um negócio que é admirável, que o Silvinho, ele é um cara desprendido e ele soube, ao longo de sua carreira, ele soube empreender para sua própria carreira. Sim, Isso é importante. sim. Porque tem artista, eu sou mais ou menos isso. Eu sou meio habitolado, assim. Eu sou
Mas o Marco tem um filhote que pensa por ele, tá aqui do nosso lado aí, o Filipão, que tem um trabalho autoral que eu quero ver isso. Mas ele é músico Mas também, ajuda né? muito, meu filho me ajuda muito, porque essa ferramenta pra gente é uma ferramenta nova, né, cara? Esse Instagram, essas coisas, eu sou da época do Orkut, porra. Entendeu? E agora... Mas hoje em dia o artista tem que ser Tem, empreendedor. cara, tem que... ser tem, voltando, empreendedor. sim. Então, eu antes de ser um artista, eu sou publicitário. Então, eu estou muito atento à movimentação da massa, sabe? Do público, para onde que eles estão indo, o que que eles querem. Eu entrego o produto que eles estão querendo, entendeu? Ao perceber essa dinâmica, o artista hoje, que se não entender isso, para quem ele está falando, o que ele pretende, isso aí, pelo menos eu tenho essa leitura muito definida na minha vida. Eu sei que tipo de público eu me espera e o que eles querem. Então eu entrego, em função dessa pesquisa, de ter conhecimento, de estar ligado nisso, eu me adaptei muito bem a essa nova era do momento artístico. E vocês estão conseguindo se conectar com a nova geração? Com as músicas de vocês? Ou vocês acham que ainda tem uma barreira? Vocês se comunicam muito com a geração que já Não, consumia vocês? Está rolando isso, sim. Está rolando assim, uma renovação de público. Muito em função dos pais, talvez. Que mostram, que os pais falam, porque tem muito isso. Eu estou cansado de conversar com as pessoas que me falam isso. Pô, estou mostrando seus discos para os meus filhos, eles estão adorando, coisa e tal. Então tem isso, entendeu? Porque, pô, para de ouvir isso aqui, dá uma escutada nisso aqui para você ver como é que era muito melhor, entendeu? Então quando a pessoa tem essa vibe ali em casa e quer ouvir, ela começa a ouvir outras coisas. Encontrar gente aí. É mais ou menos assim o que eu fiz com os meus filhos, em outra época. Né? Eu fiz isso comigo, você fez isso com os seus também. Meu filho começou, ele é produtor de vídeo, né? E agora está trabalhando numa produtora grande, fez trabalho com MC Cabelinho, com Xamã, com essa turma toda do hip hop, Eles chamam hip hop, Felipe? Rap, trap, essas ondas, a onda toda aí. E em casa ele falou, pô, pai, não tá dando mais não. Assim, ele já percebeu, e como ele conhece todo o nosso... Ele tá vindo pra cá. Pô, pai, começamos a vir junto, Led Zeppelin, tá começando a descobrir o que eu ouvia. Então, assim, os pais estão dando essa influência, estão mostrando muito, né? Eu vejo nos meus shows também os pais com os mais jovens, levando o filho para ver. Essa festa Ploc também ajudou muito a gente, essas festas temáticas aí, né? Porque como é uma festa, não é um show assim muito engessado, aí mãe leva filho, Circo Voador, a gente botava 4.000 pessoas direto, uns 4 anos atrás, né? E eu via muito... Aí virou cult. Aí os universitários querem conhecer a nossa geração e tal. Eu acho que toda geração tem esse retrô, tem esse revival aí, tem né? a coisa de querer sentir um pouco a vibe dos anos 80, como é que era? Independente da música, tinha essa coisa do clima dos anos 80, né? Os anos 80 foi uma década. A poética foi foda, foi diferenciada. Pós-hip, né? Pós-anos 70, que foi uma década totalmente hip, mas tinha ainda esse colorido, essa coisa. Tinha uma energia, sabe? Era muito solar, muito solar. Os anos 80 é isso. Colorido. Então, essa coisa das festas, eu não participo muito, eu até participei de um projeto de Ploc, mas eu não participo muito, até porque as festas Ploc, elas estão muito voltadas exatamente para essa vibe. E aí essa parte mais romântica, sim. Ela até funciona, mas não é o briefing não é isso, entendeu? Tem então, isso também, tem isso. Tem isso. E os caras não querem dançar, querem pular do começo ao fim. Vocês querem reviver, né, uma época, né? Não, reviver a nostalgia hoje é um dos maiores produtos que as pessoas estão vendendo. Então, isso que eu tô falando, envelopando dentro de cada mercado com seu envelope, digamos assim, né, com a sua cara, mas a nostalgia hoje é uma das coisas mais vendidas. Eu chamo de cristal do tempo. Acho lindo esse nome. Eu chamo de Cristal do Tempo. Inclusive, eu tenho um projeto chamado Cristal do Tempo, um programa de rádio chama Cristal do Tempo, porque é exatamente isso, né?
quando você consegue cristalizar esses sentimentos, né? Essa coisa da memória afetiva, Fica. a música é a uma única, tatuagem. é a única via que você tem para você sentir, cara. Você sente até o aroma daquela O época, cheiro da época. Quando... né? Você lembra de tudo. Não, Quando a música faz você a viajar. música faz Faz isso. você viajar. Faz você viajar. Ou no futuro, se for uma música muito futurista, daqui a pouco tu tá na nuvem ou no céu, né, no espaço, ou você volta dando a mão para sua primeira namorada e tudo. E outra realidade que eu tô me deparando, a população, cara, ninguém morre mais nessa merda, porra. As velhas de 60 mesmo, eu tô parecendo gatinha de 35 na nossa época, a mulher de 60 tá voando. E quando ela quer sair pra balada, onde que ela vai, cara? Ela não se reconhece nesse funk, ela não se reconhece aqui no Rio de Janeiro, no sertanejo, entendeu? Ou ela vai num bom samba, que ela também não é do pagode, ou vai ouvir a gente. Porque aí ela, porra, eu tô querendo sair, eu vou pra onde? Aí eu vou viver minha juventude nessas músicas. Esse revival é importante. Sacou, Marquinhos? Eu tenho percebido muito isso. Então, é outra leitura que eu fiz. E o maridão tá ali tranquilo, deixando ela brincar na frente. Não tem ninguém mexendo, puxando o cabelo, ou querendo tirar sarro com a tua mulher. Ela vai brincar lá na frente. E o cara tá lá com os amigos, bebendo, brincando numa festa legal, tranquilo, sem violência, sem confusão. Entendeu? Eu percebo também que já começa um novo ciclo da necessidade de algumas coisas novas também, sabe? Principalmente porque acaba que nós ficamos muito taxados assim, dos artistas que fizeram sucesso e tem músicas marcantes, coisa e tal, mas parece que parou por aí. Parece que não tem coisa nova, não tem música não parou, nova, né? Não parou, entendendo? Assim, Depois a gente vai entrar nessa discussão. Eu componho uma música por dia. Eu não consigo, eu não tenho para aonde colocar vomitar isso tudo, entendeu? Mas assim, e muita gente quase todos os meus amigos da minha geração que fazem música, todos eles ainda continuam compondo. Então, nos shows agora, eu particularmente estou tentando colocar alguma coisa nova, de repente junto com outras coisas, mas para mostrar que, olha, que a gente está aqui fazendo, porque as pessoas têm essa curiosidade. Eu fiz agora um show há pouco tempo em Teresópolis, no teatro, assim, super legal, a galera muito, muito presente, participando. Eu resolvi fazer uma música nova e no segundo refrão estava todo mundo cantando. Até porque era uma música com refrão fácil, mas estava todo mundo cantando. Muito legal. Entendeu? Então, e é um bom ensaio, é um bom. Então eu acho que isso é necessário, né? Mas o que vocês têm de música nova aí hoje? A experiência estando de. Vocês têm grande sucesso. Aí qualquer coisa que se compara com os sucessos que vocês tiveram, parece que é pouco. Sim, porque vocês alcançaram um sucesso muito grande. Nacional. Certo. Então, como é que é essa relação? Em cima desse papo, Michael, é o seguinte: eu também ando com vontade de fazer umas coisas novas, sabe? Até de escrever alguma coisa eu tenho começado a esboçar. Mas ainda, por que demorou um pouquinho, a gente ficou um pouco meio que parado, assim, falando no meu caso, assim, ficou parado nesse segmento do retrô? Porque abriu-se, né, o deserto do Saara pra gente, gigantesco, dava para caminhar, para passear, e a gente praticamente voltou. Isso aí foi uma ferramenta que ajudou a gente a retornar. E essa dificuldade do stream, a pensar assim, eu vou fazer uma música nova, vai tocar aonde? As rádios não estão ávidas ainda a coisas novas. A televisão, muito menos. Então, você vai vendo, vai fechando um pouco de janela para o compositor novo. Agora, aí eu vejo o Nelson Mota entrando no Instagram, que ele tá muito ativo no Instagram, e falando de uma galera top da nova MPB que está vindo aí, que eu gosto, que é o Tim Bernardes. Conheço vários. Muita gente boa. Muita gente boa. Os garotinhos, os Gilsons. Tem uma galera, e isso já está entrando. Eu acho que vai ter que ter um encontro mesmo da nossa geração
uma nova experiência. Eu acho que vai chegar essa hora. E eu ainda sou, como eu ainda estou ligado, minha agenda já está para o ano que vem de show, então eu tiro um pouco o pé disso, mas paralelo a isso eu vou entrar no estúdio. Mas eu acho que isso também, assim, isso é uma consequência do que foi a música brasileira nas últimas décadas, né? E quando a gente fala assim, e realmente isso aconteceu, nós, os artistas, né, dos anos 80, que fizeram muito sucesso, devido a esse processo brasileiro de estar sempre mudando as formatações, né? A lambada, o pagode, não sei o quê, né? Cada hora. Agora isso me parou um pouco. Exatamente. Parou um pouco. Isso também atrapalhou muito. Isso parou um pouco. Mas rolou um hiato. Pô, anos 90, a gente ficou rolou um hiato. Neném. Depois que amarraram o tchan e sentaram na boca da garrafa, meu irmão, para mim, 90 eu não vi nada. Fiquei 10 anos aí remando quanto tempo. O compositor ainda tinha uma saída. Eu tive essa saída. Ele faz música de tudo. Os anos 90 engoliu 80, engoliu. Eu fiz um monte de produzir discos de pagode, fiz músicas de pagode, teve música gravada com o Thiaguinho, mas assim, mas artisticamente, né, fui ser secretário de cultura, fui ser presidente de fundação de arte, fui ser vereador, tive que achar eu virei empresário, vender perfume. Porque as pessoas não nos procuravam, a verdade é essa. As pessoas, nós... Não, esqueceram da gente. Todos. Ficou uma rapa ali, de Paralamas, 3, uma rapa. Mas todo mundo do rock também. Matou. Não, 90, o rock só do mainstream. E depois houve o rock só do mainstream. Houve o pagode também, né? Depois teve sertanejo. Que eram 10 meninos de terno cantando. Lembra? Os 10 cantando? Assim, todos de terno. As bandas grandes de pagode e tal. Então, a gente ficou... Chegou... Olha, isso foi tão guilhotinado. Louco. Chegou ao ponto... Ó, que maluquice, as pessoas não conhecem a história. Né? Chegou ao ponto... E eu quase que eu entrei. Não entrei porque na hora eu falei, não é minha praia. Mas eu cheguei a ser contratado pela EMAI para fazer uma dupla sertaneja. Era um movimento tão grande. Era moda. Acabou que eu fiz um disco com o Robertinho do Recife. Você não conhece Deve ser maneiro. Eu fiz um disco com o Robertinho do Recife. A dupla cantando sucesso sertanejo. Tadeu e tá dando. Cantando sucesso sertanejo. Aí o disco vendeu pra cacete. Cover. Não aparecia no disco, não. Era eu só cantando, junto com outra amiga. Que maneiro. Aí a gravadora resolveu gravamos uma música, até uma música do Paulo Sérgio. Essa é a última canção que eu... Lembra dessa música? Linda, do Paulo Sérgio. Mas na hora eu falei, não rola. Não senti. Minto. Nos 90, eu forcei uma barra, fiz um dos primeiros discos eletrônicos. Porque 80 tinha bateria eletrônica, né? Começou a chegar. 90, o Vitor Chicre, que era um produtor, né? Que era meu amigo desde a infância, a casa dele era um laboratório, assim. Aí eu fiz um disco, tudo eletrônico, bateria eletrônica, baixo, só tinha guitarra de acústico, o resto era assim. Trampolim, peguei música Paulinho Mosca, que eu acho que é um belo compositor. Paulinho Mosca foi do... Era barata, Kafka, Kafka. Anos 80. Anos 80. Ele largou... Essa galera toda. Todo mundo. E eu fiz esse disco, né? Pra quem? Pra ninguém, né, velho? O disco tô lá, eu vejo ele de vez em quando. Porra, eu parti. Por isso você não tá lembrando dele, né? Esse daqui não, é a parte. Eu adorava ouvi-lo. Falei, pô, que disco legal. Então, porra, ninguém. Eu fiz o seguinte: água. Já que eu não vou ser pagodeiro, não vou ser cantor sertanejo, eu vou fazer música. Não, também, mas vou fazer música pra eles. Aí fiz músicas pros pagodeiros, fiz música sertaneja. Você escreveu? Pô, qual pagode? Tem um monte. Eu fiz disco pra EMAI produzindo, teve um grupo chamado Deixa Rolar, chegou a fazer sucesso. Fiz disco. Fiz um monte, tem um monte de música. É porque quando eu olho pro Mauro, eu não consigo ver no Marco Sabino o pagodeiro. Mas eram músicas românticas que as pessoas botavam no pagode. Aí eles colocavam no ritmo do pagode. Tem música com um grande parceiro que é o Chico
com rock, Paulo Sérgio Vale, entendeu? Sertanejo eu fiz o Leandro Leonardo, um grande sucesso deles, que é o Dia de Rodeio. É um grande sucesso do Leandro Leonardo, que é uma música minha. As pessoas não sabem o que é. Mas foi uma música, vendeu 6 milhões de discos. Aquele festa de rodeio. Não, domingo de manhã eu dou um trato na fivela. Ah, aí, ó. Tá bom que tá Sucesso, danado, meu. entendeu? Sucesso. Então, assim, Não, foram músicas assim que. Pô, o sertanejo brincava de Mas ganhar eu não dinheiro. fiz, mas tá? eu não fiz. Inclusive, muitos colegas de vocês, artistas, reclamam horrores do pessoal do sertanejo Não. pelo seguinte ato. Não lembrando. Porque o pessoal não sabe brincar. Aí, nesse negócio de colocar música pra tocar na rádio, né, que às vezes você fazia um agrado ali pra determinada rádio tocar, só que os agrados dele, eles não estavam brincando. 10 milhões, Então, era a Vera, era carro novo, aí viagem Aí internacional. eu já vi pagodeiro reclamando assim. Não, pô, peraí, o irmão, avanço. calma aí, não precisa também Mas inflacionar o mercado desse jeito. Mas eles sabem correr atrás Não, dos os caras são investidores, guerreiros. entendeu? Mas Eles não, sabem. não. Tem o agro envolvido. É o agro, nisso, exatamente. entendeu? E tá Eles agora. são fortes, são fortes. Impressionante como é que eles estão forte. Mesmo essa novela da Globo, esse Coração Acelerado, é toda sertaneja, mano. Com certeza problema deve do ter uma sertanejo- influência muito O grande. problema do sertanejo é quantidade, com todo respeito à música sertaneja, porque eu adoro a Tem música coisas sertaneja, maravilhosas. né, a música sertaneja autêntica, coisa e tal, mas tem muito sertanejo fake, entendeu? E tem mesmo, como tem em toda a área, Não, eu acho que entendeu? Parece IA, sabe? Parece IA. Assim, quando tem um Parece monte de, inteligência sabe, artificial. o biotipo tá muito igual, Cantando sabe? igual. Cantando igual, isso precisa mudar. Isso é que pra mim, porque os caras estão na deles, meu irmão. Cada um. Quando a gente não tá falando que a gente não teve pagode, não teve o Stian da vida, teve tudo, né? Cada um tem sua época, eles estão aproveitando e muito bem. Pessoal, o papo tá bom. Uau! Mas deixa eu só muito falar bom. uma coisinha aqui rápida. Pode falar. Tô lançando uma música nova. A gente tá falando de músicas do passado, coisa e tal, e eu tô falando de coisas novas também, mas eu tô lançando agora uma canção assim dos anos 70, do Márcio Greik, que é o Impossível Acreditar Que Eu Perdi Você. E eu fiz uma nova leitura dessa canção, mas assim, trazendo essa coisa que eu quis me sentir do outro lado da Canta um história trechinho dela agora. pra gente aí. Hã? Canta um trechinho pra gente poder. Pra quem não conhece a música. Eu não consigo acreditar no que aconteceu. Foi um sonho meu. Nada. Eu lancei a música, na verdade, Nada nos se últimos. acabou. Foi um nos dos últimos maiores cantores desse país, É. Márcio. Pô, lancei queria que nos você últimos visse a shows gente da aqui. Funage. Eu cantei a Maravilhoso, muito bom. Agora, vamos falar a verdade aqui, dos dois aqui. Pô, esse cara canta demais. Cara, eu sou um mestre de cerimônia. música. Eu sou um showman. Cantor é uma. Ó, esse take de vocês cantando junto também me deu um insight aí, hein? Eu acho que o empresário de vocês pode começar a vender o show junto. Eu de fiz vocês, A sertanejo, gente já fez Olha, vários. Aí, Fizemos- vai, tá vendo? Não é à toa que já tem essa. Pensa num cara, ó. Eu fiz poucos amigos durante 42 anos. O Marcos é um amigo de verdade. De coração. Sempre fomos muito Sempre- querido, muito A juntos. gente fazia as festas em Niterói, a gente fazia umas festas, o Silvinho é um cara muito generoso, a gente fazia umas festas de campanha do agasalho, todo ano o Silvinho ia, cara, todo ano. Silvinho, vem pra cá, era eu, Cacá Moraes, que foi um grande compositor, Falecido, que fez um canhão pra mim também, fez uma música. autor foda de aí. vários sucessos da música brasileira, assim. E é isso. E aí, o Silvinho sempre foi muito generoso. E os últimos shows que a gente fez um show em Niterói há pouco tempo Pô, agora, foi foi legal demais. barato, cara. Barato. Galera adorou, foi muito legal. Quem é o compositor de Ursinho Blau Blau? É Sérgio Diamante, o tecladista da minha banda Absinto, e Paulo Massadas. Para você que não sabe, a música não era o Blá Blá. A música era Na Praia da Ilha, letra minha. Deu vontade de ter nesse dia uma toca na praia da ilha, onde todos são puro animais. Ah, essa rua já não me interessa, tudo nela que eu compro não presta, me dá um gole que eu já vou me esquecer. Eu fazia arariuai, ui, blá blá. Eu fazia isso, porque eu sou discípulo de Mick Jagger, ok? E Paulo Massadas, uai, ai, ai, blá, blá, que porra é essa, blá, blá. Ai, meu, sim, blá, blá, de brinquedo. Por isso que mudou toda a trajetória da minha banda. Paulo Massadas fez essa letra de Ursinho Blá, blá. Genial. Gente, muito obrigado pela participação de Obrigado a vocês. vocês. Muito feliz nesse episódio. Eu acho que foi
um excelente episódio de estreia minha nessa temporada, né? E também nesse estúdio, que estúdio é novo, né? Quando a gente gravou as outras temporadas, tudo era no outro estúdio, lá na outra sede da Funarge. E, poxa, eu espero ter oportunidade aí, quem sabe, né? Esse Inside, eu acho que essa dupla aí já fizeram muita coisa junto, quem sabe nos palcos dos teatros. Beleza, aí, né? obrigado, Marco. Quero agradecer o pessoal da Fundação, cara, o Jacques, sempre prestigiando a gente. Obrigado ao Muito legal o nosso trabalho amigo da Funarge. Robson. Cadê ele? O Robson também, que está sempre aqui. Vida longa para a Funarge, vida longa para o Funarge. Giro Cultural, vida longa para o podcast. Obrigado. Trabalho, esse trabalho que vocês fizeram nos teatros do Rio de Janeiro, Pô, cara, na cultura, parabéns, tá na lindo, cultura cara. do Rio, Muito na lindo. cultura do Rio. É um trabalho que Não, eu nunca vi na minha vida. Ontem saiu um pessoal, foi ver o Giro Cultural em Concert, né, com o Sérgio Lopes, e aí na hora que o presidente sai dali, para um monte de umas moças, umas senhorinhas, falando, nossa, obrigado, a gente acompanha o Giro Cultural em vários, a gente já foi no Imperato, Arrebenta, a gente já foi mano. no Arthur Azevedo, ou seja, Muito é legal. o pessoal que Mário Lago. vai, às vezes sai da comunidade para poder ir Parabéns no teatro, pelo trabalho. porque vai acompanhando os artistas. Vou até mandar um E- recado aqui pro presidente aqui. Presidente, faz um teatro lá em Niterói. Bota um teatro da Funarge lá. Tem um equipamentozinho lá, né? Seria bom, né? Não tem Niterói. A gente tem museu, Tem o em Niterói, mas museu, não temos teatro. Antônio Parreira. A Museu gente tem o lindo. Antônio Então, Parreira, vamos a fazer. gente tem o Ingá e a gente tem É, a Casa tem Oliveira o Palácio, Viana. Palácio do Ingá é legal. E a Oliveira Viana. É. Mas a Funarge não O tem um Palácio do teatro. Ingá tem um auditório. Não Tem, é mas grande, pequenininho. tem, é pequeno, mas tem. A gente já fez show ali no Jardim. No jardim, é bem legal. Botou ali já Isso. show de arpista, um negócio mais cult, né? Beleza. É, eu mais fui cult. presidente da Fundação de Arte ali do lado. A fã é do lado ali, da minha janela eu via os jardins ali. É muito legal. É muito lindo. Pra quem tá acompanhando a gente aqui, quer, né, de repente fala assim, nossa, Silvinho Blau Blau não vira há quanto tempo? Nossa, Marco Sabino, que saudade! Como fazer pra achar vocês nas redes sociais hoje? Dá uma moral pra gente aí e @Silvinho com Y, Blau Blau, no Instagram e me segue lá que a agenda tá lotada e eu quero cantar pra você. Beijo. Então, no Instagram é @Marcos Sabino Oficial. Facebook também Marcos Sabino Oficial. YouTube, é tudo Marcos Sabino Oficial. E é isso. Vamos participar lá das redes que a gente está sempre falando com vocês por lá. Apareceu embaixo deles ali. Tá aqui novamente, ó. boa, Silvinho Blau garotinho. Blau Boa, e Marcos boa, Sabino. boa, boa. Ó, segue lá, hein? Segue lá. Quem tá da Barra da Tijuca, eu tô chegando sábado. Quem é de Espírito Santo, tô chegando semana que vem. Quem é de Paraty, tô chegando. Quem é de Angra, tô chegando e Blau Blau na Eu pista. tô chegando. Valeu, Marco. Valeu. Galera, ó, aproveitando aqui para fazer um convite para vocês, ó. Esse episódio que reviveu os anos 80. Vamos aproveitar, ó, que He-Man tá no cinema aí, ó. Erguei pelos poderes de Grayskull, que o Funargecast convocou vários outros podcasts a acontecer. E hoje nós temos aqui na casa o Arquivo Vivo, que é um podcast focado em museus e você pode acompanhar. Temos também o Encena Pod, onde nós trazemos aqui alguns artistas de teatro, da música, para você poder conhecer. Temos também o Memórias da Funarge, para você poder conhecer, onde trazemos aqui algumas pessoas que fizeram história dentro da nossa fundação. Então, bora dar essa oportunidade. E ó, o Pode com Elas, né? Um podcast focado no universo feminino. É mulheres conversando com mulheres sobre cultura. As mulheres na cultura. E em breve novidades.